Eu acho estranho como a gente trata o dinheiro, porque no final das contas o dinheiro é só uma ferramenta. Só que tem muita gente que passa a vida inteira acumulando e servindo o dinheiro, porém não usa o dinheiro para de fato viver. E eu vejo isso de perto, porque eu tenho pessoas muito próximas que levam a vida nesse estilo de acumulação, 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 acumulação. E, de fato, a acumulação é importante, ainda mais para quem já não tem muito, né? Só que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio entre a acumulação e o aproveitamento desse dinheiro. Porque senão a gente fica maluco. A gente vira escravo de basicamente um papel colorido que nem é controlado pela gente. Então, eu vejo que as pessoas, eu acredito que seja uma ganância ou sei lá, talvez um fetiche por ver aquele número no banco aumentando mês a mês, ano a ano. Só que eu tenho pessoas próximas a mim que vêm acumulando e já têm um patrimônio legal, mas que nunca foram para uma praia, nunca vão em um restaurante, nunca vão tomar um café diferente fora, que é uma coisa que, na minha visão, é muito prazeroso. Não necessariamente uma viagem, mas acordar um sábado de manhã, um sábado de manhã e falar, eu vou tomar um café da manhã em algum lugar legal hoje. É, dadas as devidas proporções, né? A gente tem que aproveitar a nossa vida também, porque a vida passa muito rápido e eu fico com essa coisa martelando na minha cabeça de que tem gente com uma idade já avançada que nunca fez isso, passou a vida toda acumulando esse patrimônio, lutando por isso, trabalhando, fazendo o que deveria ser feito, fazendo o, o correto só que nunca aproveitou de fato essa moeda de troca, que no final é só uma moeda de troca. A gente acorda cedo, a gente trabalha o dia todo, a gente às vezes engole sapo, a gente se estressa, a gente fica quase maluco às vezes no nosso trabalho em troca de uma moeda de troca que serve para trocar por coisas, literalmente. E aí a gente não, né, mas muita gente prefere acumular essa moeda de troca do que usar ela para o que de fato ela venha a, a fazer sentido onde deve ser usada, né? Não tô dizendo que tu deve pegar o teu salário e simplesmente rasgar, mas eu acho que, dadas as devidas proporções, a gente deveria aproveitar mais o poder do dinheiro, porque é uma coisa que a gente não tem controle, tá se desvalorizando ano após ano, né? Via a inflação, que é sempre alta no nosso país, e a gente tá acumulando e muitas vezes tá perdendo dinheiro por conta dessa inflação e não tá aproveitando de fato a vida, né? Volto a repetir, a gente tem que manter investimentos, reservas para, né, melhorar o nosso nível de vida, nosso padrão de vida, né? Porém, eu acho que a, tu só acumular, juntar e juntar e juntar não faz sentido pra tua cabeça. Eu acho que isso vai acabar te trazendo mais malefícios que benefícios, porque tu vai ver aquele patrimônio aumentando, tu vai sentir uma segurança. Só que, e se tu chegar no final da tua vida com os teus, sei lá, 80, 90 anos, se tudo der certo, até mais, né? E
e se arrepender de não ter conhecido uma praia, que eu tenho pessoas próximas que não conhecem a praia, ou de tu te arrepender de não ter realizado o teu sonho de ter um carro legal, ou de sei lá, seja qual for o teu sonho, ir pra Europa, ir pra fazer um mochilão. Tu 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 ao invés de tu usar o dinheiro como moeda de troca para realizar o teu sonho, tu usou o teu sonho como moeda de troca para acumular dinheiro. E aí tu vai estar lá com seus 85 anos, incapaz de realizar essas coisas, e tu vai estar lá com aquele valor acumulado que vai ficar para outra pessoa, que talvez vai descartar toda uma vida do teu trabalho em 5 anos, talvez, dependendo de quanto tu tiver acumulado, né? Ou simplesmente vai ficar para alguém aleatório, caso você não tenha filhos, enfim, né? Então eu fico pensando até que ponto que vale a pena esse acúmulo assíduo, acumular, juntar e não aproveitar. Eu até vi esses dias os vídeos do Barsi com o Tekar, que são dois opostos extremos, né? O Tekar, ele pede iFood até no café da manhã, e o Barsi anda com um carro de 2011 ganhando R$ 1 milhão em dividendos por dia. E eu vejo esses dois, e eu admiro os dois, apesar de discordar de ambos, por onde eles chegaram e tal. Só que eu uso o exemplo deles de como não ser, basicamente, porque um utiliza o dinheiro apenas para aproveitar, né? Isso é a impressão que nos passa, a gente não sabe a realidade, né? Que seria o Tecarque. O cara pede café da manhã no iFood sabendo que seria bem mais barato ele contratar alguém ou ele mesmo fazer, né? Enfim. E o Barsi também não, a gente não sabe como que é, mas pela imagem que nos passa, é aquele cara que anda com um carro de 2011 sabendo que ele poderia ter o mínimo de conforto a mais e não ia mudar absolutamente nada na vida dele. Eu não tô atacando essas pessoas, como eu disse, eu admiro o nível que eles chegaram, porém, acredito eu que eu pensaria diferente. Eu acho que no nível do Barça se torna algo como uma ganância. E o nível do Tekara se torna algo como uma pessoa que esbanja uma coisa desnecessária. Então eu acredito que, dado esse exemplo, a gente deveria, em todos os nossos níveis de acumulação de patrimônio, de níveis de vida, a gente deveria viver no meio termo. A gente tem que juntar um dinheiro, tem que investir, tem que fazer o nosso patrimônio crescer, acumular patrimônio. Porém, a gente não pode deixar de comer um lanche quando a gente quer comer um lanche, porque a gente tem que economizar. Tem muita gente que vive nesses dois extremos, e isso não faz bem para nossa cabeça. Viver no extremo de apenas acumular, e não faz bem pro nosso bolso viver no extremo de apenas gastar, porque a gente tem muito exemplo de gente que só gasta e vive em função de dívida, uns vivem como escravo do dinheiro para acumular patrimônio e outros vivem como escravo do dinheiro para pagar dívida. E olhando por todos os âmbitos, o melhor termo é o meio termo. Tu acumular um dinheiro, mas tu não deixar de viver a tua vida, né? Tu não trabalhar por dinheiro, mas tu não trabalhar para pagar dívida. Então, o caminho mais assertivo é esse, porque tu não vai estar fazendo mal nem pra tua cabeça, nem pro teu bolso, assim por dizer.
Então, eu acredito que cabe a reflexão das pessoas, principalmente quem está começando agora, pessoas mais novas, né? Não gastem todo o seu salário, mas não guardem todo o seu salário. Vivam um pouco a vida, porque a vida é uma passagem muito curta e cabe a gente saber mediar entre viver de fato a nossa vida e mas não ser escravo do dinheiro para pagar a dívida também. Então, não sejam gananciosos, porém não sejam esbanjadores. Sejam o meio termo. Eh, façam façam uma mediação, que eu acho que é o melhor caminho para os âmbitos psicológicos e para o âmbito do seu bolso também. Beleza, pessoal? Uma ótima noite para todos vocês e até o próximo vídeo.